Oi, boa noite, tudo bem? Aqui é a doutora Sumika, eu sou médica geriatra da Goki Geriatria. Nós somos uma equipe multiprofissional especializada em atender o idoso e a gente está localizado em São Paulo, na Bela Vista, e a gente está à disposição para atender os idosos da sua família, as pessoas que você mais ama aí na sua vida. Tá? Bom, hoje a nossa live é sobre exercícios para memória e a gente tem uma convidada de muito gabarito, de muito respeito, que é a Carmen Ponce, que vocês viram na divulgação. Daqui a pouquinho eu já passo as credenciais dela, ela deve estar pedindo para entrar. Mas eu já queria adiantar para vocês que essa vai ser uma série de duas lives. Essa semana a gente começa falando sobre exercícios em geral, como exercitar a memória. E na semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, a gente vai falar sobre a memória que preocupa, a memória que está um pouco além do normal, o esquecimento e tudo mais, tá? Então hoje a gente vai ter um enfoque mais voltado para todos nós, para a gente preservar a nossa memória, para a gente exercitar a nossa memória, como que a gente pode fazer bem a nossa cabeça. E na semana que vem, então, a gente vai falar um pouco sobre quando a memória já está doente, o que, que a gente pode fazer. Nesse sentido, a Goki Geriatria também é uma equipe voltada para o tratamento tanto dessa condição de prevenção quanto da condição do tratamento das condições de memória. Então, na nossa equipe a gente conta com a Eliane, que vocês viram aí durante a semana fazendo os stories e colocando os assuntos. Ela é nossa neuropsicóloga, ela aplica os testes cognitivos e ela é nossa querida testadora oficial de memórias, né? Também a gente tem na nossa clínica a Marisa, que é terapeuta ocupacional, que pode ajudar na rotina do dia a dia a exercitar a memória, e essa é uma coisa muito bacana. E nós, como tem a Rose como enfermeira, pode ajudar também a quem já tem problemas de memória, enfim. E nós geriatras, nós médicas, nós temos todas, como parte da formação em geriatria, a gente faz avaliações e tratamentos de memória, tá bom? E eu tô vendo aqui, deixa eu só ver se é pelo Gaia Alzheimer que a convidada vai entrar. Eu aceitei aqui, deve ser por ali que a Carmen vai entrar, né, Carmen? Vou ver se a Carmen entra. E a Carmen entrando, eu já apresento ela. Entrou. Como vai, Carmen? Boa noite. Tudo bem? Você tá me ouvindo, Carmen? Eu acho que vocês devem estar vendo a imagem dela comigo, mas ainda tá congelada. Oi, Carmen. Boa noite. Tudo bem? A gente ainda não tá ouvindo você. Não sei se teu Wi-Fi tá bom, se vamos de 3G, mas tá travando um pouco. Se tiver algum problema com a minha imagem, vocês me avisem também, por favor, tá? Oi, Edson, boa noite, tudo bem? Carmen, eu acho que a conexão ainda está um pouco ruim. Espero que você esteja me vendo, me ouvindo. Vamos dar uma chance. Bom, como a Carmen já está aqui, acho que caiu a conexão, mas eu já vou falando das credenciais dela. A Carmen Ponce, ela é uma psicóloga já com uma longa experiência, ela é neuropsicóloga, ela vai explicar o que é isso exatamente, uma neuropsicóloga pela Faculdade de Medicina da USP e especializada em reabilitação neuropsicológica também pela USP. Ela também fez medicina do comportamento pela Unifesp e ela é fundadora e diretora-geral da Gaia Alzheimer, que ela vai falar um pouquinho. Oi, Carmen. Oi, põe a conexão.
Pois é, agora me parece que tá ótimo. Vamos lá? Vamos É, tentar, né? Vamos lá. vamos tentar. Só um minutinho. Tá. Eu estava terminando de passar tuas credenciais, Carmen, e estava falando agora do seu, como você é atuante na área do Alzheimer, né? E que você foi a penúltima diretora da Abras, da Regional de São Paulo, e é vice-coordenadora da Abras do Ipiranga. E aí eu te convido a nos contar um pouco da sua história, para o pessoal conhecer a tua trajetória e a gente entrar no assunto da nossa live de hoje. Não tá ouvindo? Eu também não tô te ouvindo. Queria só pedir pro pessoal que entrou aí para dar uma sinalizada para ver se estão ouvindo a mim e se estão ouvindo a Débora. Perdão, a Carmen. Não tá ouvindo? Tá. Você pode falar alguma coisa aí, Carmen, para a gente testar? Você tá me ouvindo, Carmen? A Carmen não tá me ouvindo. Carmen, eu vou. Tá, a Mami contou que tá me ouvindo, sim. Mami, você faz uma gentileza, você pode digitar para Carmen derrubar a ligação e voltar de novo? Porque ela, como ela não me ouve, então tá. Ainda bem que o pessoal tá me ouvindo, então eu vou continuar falando com o pessoal enquanto a gente tenta resolver isso, tá bom? Bom, então eu vou adiantando um pouquinho algumas coisas que eu posso contar para vocês sobre a atuação da Carmen. Ela tem uma atuação bastante voltada aí para o Alzheimer, né? Para quem tem pessoas que têm Alzheimer ou algum outro tipo de demência na família, existe uma associação chamada ABRAS, ABARZ. Se você colocar no Google, vocês vão ver que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Ela existe em vários bairros de São Paulo e ela é voltada a dar apoio a uma instituição sem a pessoas que têm familiares com a demência. Então, eles têm terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos e todos os profissionais, fisioterapeutas voltados para o apoio a essa doença. A Carmen é atuante na Abras, né? Então, é uma das coisas que a gente queria contar para vocês. Vamos tentar de novo? Ela derrubou a chamada e estou adicionando de novo. A primeira não tinha nem imagem, a segunda com imagem sem som. Vamos ver se agora ela tem imagem e som, né? Vocês estão me ouvindo agora? Perfeito. Sim? É uma questão de 3 tentativas, Carmen. A primeira a gente não te via, não te ouvia. A segunda a gente te via, não te ouvia. Agora tá perfeito, vendo e Tá ouvindo. perfeito? Então Agora tá vem. bom. Melhor. Ótimo. Que bom. Então tá bom, Carmen. Eu Sim. te apresentei, eu te falei do seu extenso currículo numa atuação na área de demência. Eu contei para os nossos espectadores o que é a Abras. Eu Sim. queria que você contasse um pouco o que é a Gaia, que é uma iniciativa tua, né? Gaia. E aí Sim. a gente entra na nossa live. Tá bom. Então, o Gaia, ele existe desde 2018, né? E ele nasceu de uma outra instituição que eu trouxe de Curitiba, mas que aqui em São Paulo não deu certo. Então, nós resolvemos não, aonde nós estávamos na igreja, eles optaram por nós, né, pela equipe. Então, nós ficamos e a empresa saiu. E aí, de um dia para outro, nós tivemos que arrumar um nome e tal. E como eu trabalhava, já estava na Brasa há muitos anos, já acompanho a Brasa há muitos anos, e depois eu passei a fazer parte da diretoria, nós trabalhávamos como grupo de apoio. Então eu falei, vamos colocar grupo de apoio, né? Mas grupo de apoio como? Grupo de apoio, bom, nós trabalhamos com idosos, vamos colocar grupo de apoio ao idoso com Alzheimer, né? Aí tudo bem. Só que aí saiu o Gaia.
e uma das colegas falou assim, bom, como nós somos uma equipe interdisciplinar, que tal a gente colocar interdisciplinar? Eu falei, ótimo. Então ficou Gaia, Grupo de Apoio Interdisciplinar em Alzheimer. Ah, que Entrei com reconhecimento, tudo para poder registrar o nome do Gaia. Descobrimos que tem muito Gaia, muito. Falei, nossa, mas grupo de apoio interdisciplinar, como assim tem muito Gaia, né? Mas não, tem todo um histórico de místico, não sei. Aí, enfim, muito Gaia. Aí nós, em reunião, eu falei assim, bom, e se a gente, no último a gente colocasse por inteiro Alzheimer? E aí entramos no registro.com e foi aceito. Então agora nós estamos entrando com a documentação para Gaia e Alzheimer, que ótimo, então tá bom. E tá? Carmen, que bom, então Sim, eu tomei a liberdade de te apresentar e falar da tua extensa sim. experiência. E não vamos perder nem um minuto para saber do que você pode nos contar, nos colaborar. Essa live Uhum, vai ficar salva para que seja posteriormente vista por quem quiser. Então, sim. eu espero que a gente possa ser útil. Esse é o nosso objetivo principal, a gente se conectar às pessoas, trazer informações de utilidade, né? Isso, com certeza. Bom, a gente Vamos estava lá. comentando aqui que a gente vai fazer Sim. uma live hoje, na semana que vem, no que diz respeito à memória, e eu queria que você falasse brevemente qual que é a função da memória dentro do que a gente chama na área de saúde de cognição, né? Então, como você Uhum. explicaria e qual a importância da memória? Bom, a nossa memória é muito importante, né? E a nossa memória, ela é a retenção das informações. Ela retém todas as informações. Por isso precisa ser saudável, muito bem cuidada, não é? E ela retém as informações. Nós trabalhamos com as funções da memória, a parte cognitiva, né? Que seria a atenção, linguagem, funções executivas, enfim, todas as funções cognitivas. Né? No meu trabalho como neuropsicóloga, a gente faz, o médico encaminha e nós vamos fazer uma avaliação para saber quais são as funções que estão preservadas nesse paciente. Funções E cognitivas, né? Então, só as funções se cognitivas. localizar, então, se eu puder só fazer um ganchozinho aqui, a função Sim, cognitiva é tudo o que envolve, digamos, as funções cerebrais, né? Então, e a isso, memória é uma delas. Então, sim, a memória então retém as informações e a gente tem outras funções como a capacidade de executar coisas, a capacidade de ter atenção, a capacidade de se orientar espacialmente onde você está, na rua, não se perder, isso. temporalmente, para saber onde Temporal, é. isso, orientação temporal, orientação espacial, Exato. né? E a, Nós, e o sim, neuropsicólogo faz esse trabalho de avaliação de tudo e interiorizar isso, a memória é uma das funções. É isso, né, Carmen? isso. Tá. E aí, quando feito esse trabalho, né? Então, vamos dar um resultado para essa família do que é que o paciente tem, o que nós encontramos das funções cognitivas e oferecemos o tratamento, que seria a parte da reabilitação neuropsicológica, né? E Maravilha. vamos trabalhar as funções que estão preservadas no paciente, porque o que ele perdeu não volta mais, mas o que ele tem preservado nós podemos mantê-lo, né, por um bom tempo, Que tá bom. bom? Tá ótimo. E, Carmen, eu queria só fazer uma pequena reflexão, voltando Sim, sobre qual que é a importância da memória, né? É através dela que a gente guarda uma série de afetos, né? sim, também. Então, Memória emocional. então acho que de uma maneira geral a gente tem a memória que nos ajuda a executar coisas, pagar contas, não esquecer compromissos, mas eu acho que a gente tem uma questão afetiva que é o que, afinal de contas, mais interessa na Sim, nossa existência.
né? Então, Sim, com se certeza. falar de É uma memória que fica guardada, né? Essa não é esquecida. é, então tá É a bom. memória afetiva. Então tá bom. E a Eli contou rapidamente hoje nos stories que a partir Sim, dos 30 anos, queira ou não queira, a memória dá uma decaidinha. É que nem a nossa pele, é que nem o nosso cabelo, decai um sim. pouco, né? Então, nesse sentido, quem tá aí por volta dos seus 30 anos, parabéns. Quem tá lá pelos seus 70, opa, vamos tomar cuidado. Eu, meus 40, tô aqui apanhando. Então, que dicas você daria para que a gente preservasse a memória mais saudável possível do ponto de Uhum. vista global? Como a gente cuida da nossa cabeça? Então, são várias atividades, são várias as memórias também que nós temos, como você citou, né? A questão da memória temporal, orientação espacial. E isso, até um estresse com uma pessoa de 30 anos também pode acontecer, sim, por que não? Ela está dirigindo, está com a sua atenção focada em outra coisa, ela está dirigindo porque tem uma memória funcionando. É a memória implícita. Um dia ela aprendeu, então automaticamente ela está dirigindo. Mas onde que ela está com o pensamento? Em outro lugar, né? Aí de repente ela se depara e fala: puxa vida, eu estava indo para um lugar, mas eu não me lembro desse trajeto. Como foi que eu cheguei aqui? Isso é uma das funções, né? Uma das situações que nós vivemos, o espaço temporal, espacial. Ela não percebeu aonde ela estava, né? Uhum. Enfim, aí o que, que a gente faz? Nós paramos, pensamos e recordamos da hora que nós saímos até aquele local que nós estamos. O que foi que aconteceu? Isso tudo pode acontecer por uma série de coisas. Podemos também estar com estresse, muito preocupado com a nossa situação, com o compromisso, né? Então, a memória, a pessoa de 30, 35 anos, muitas vezes ela tem esse tipo de esquecimento em função do estresse, na maioria das vezes. Agora, ela pode ter um problema de memória mais comprometida? Pode sim. Nós precisamos ver uma série de coisas, levantar o histórico dessa pessoa, inclusive com medicamentos. E se for alguma questão de algum medicamento, pedir para que ela procure seu médico para ver se esse medicamento realmente está trazendo algum problema para sua memória. Ótimo, Né? então você já deu duas dicas super preciosas aqui, de coisas que interferem negativamente na memória. No dia, sim, Então, primeiro, interfere. olha, que eu acho que você falou com todo mundo agora, hein? Então, estresse faz mal para a memória, é uma coisa incrível. Faz, faz, mexe. A ansiedade, né? Ansiedade, tá? Isso, sim, ansiedade. Ansiedade, todo mundo fala. Ah, eu sou ansiosa, eu tenho medo. Mas o medo não vem da ansiedade. A ansiedade não gera o medo, né? Então, quer dizer, é tudo uma coisa só. A pessoa fica ansiosa. E o que é essa ansiedade? Ela tem uma ansiedade antecipatória, é uma preocupação, né, para um resultado. Então, isso também faz com que a pessoa sofra muito. E hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. Existe muito caso de ansiedade, muita queixa de ansiedade. Né? E eu acho que outra Então, informação interessante também, né, sim, Carmen, é que a ansiedade, no momento que ela ocorre, ela afeta a tua capacidade de atenção, de memória, mas ela, a longo prazo, também é um fator de risco para o desenvolvimento de Alzheimer. Então, você está cronicamente ansioso por anos e sustentadamente ao longo dos anos, vai facilitar a manifestação do Alzheimer lá na frente, né? do Alzheimer lá na frente, exatamente. Então, E muitas pessoas até se preocupam, puxa, será que eu vou ter Alzheimer agora que tem essas notícias, que tem essa pesquisa e tudo, né?
se devo fazer exame, se vai haver o exame ou não vai, sabe, são questões que estão vindo agora à tona, já tivemos isso anteriormente, né? Uhum. Sobre, devo fazer esse exame ou não devo fazer o exame? Isso vai muito de cada um. Eu não faria nunca, já de 15 anos atrás que foi estudado isso, mas vai muito de cada um. Uma pessoa com 40 anos vai fazer um exame, saber se ela vai ter Alzheimer lá na frente ou não, Pois né? é, Ana Carmen, você tocou num assunto interessante, porque virou mexer, eu recebo no meu consultório filhos muito bons filhos, cuidando dos seus pais com perda de memória e preocupados com a própria, me perguntando sempre, pelo fato dos meus pais terem Alzheimer, eu tenho risco de desenvolvimento, então realmente é muito pertinente. E acabei de fazer uma consulta essa semana com uma filha de paciente muitíssimo querida. A gente fechou uma parceria de pelo menos 2 anos para ela ficar no jeito do que a gente acha que vai prevenir o Alzheimer, que é muito forte na família dela. E ela me perguntou sobre os exames e a gente decidiu postergar essa decisão para amadurecer isso um pouco mais, Uhum, se vale a pena sim, ou não. se vale a pena Sobre ou isso, não, com existe uma certeza, tendência genética para o Alzheimer. sim. Mas voltando um pouco aqui para o que Voltando. preserva a memória, né? Uhum. Então, a diminuição de ansiedade e estresse. Você conhece estratégias que podem diminuir ansiedade e estresse, Carmen? Olha, eu mesma trabalho muito com relaxamento, eu falo, né? Com relaxamento. Porque eu fiz também medicina comportamental na Unifesp. E nós trabalhávamos muito com o relaxamento. Relaxamento, meditação, né? Que são fantásticos. Ajuda muito a pessoa. Agora mesmo eu estava atendendo uma pessoa, ela veio com muita crise para mim, e de ansiedade. Trabalhei com ela bastante com o relaxamento e olha, ela está super bem, graças a Deus. Bom, então, Ela caso de relaxamento, ouviu e faz, então, e a qualquer momento se está dirigindo, faz. Sempre que sente alguma coisa, já muda o foco, né? Passa a prestar mais atenção na sua respiração e tal, e vai relaxando e tal, e se sente melhor, que inclusive dá palpitação e tal, né? Então esses são os relatos. Nossa, para mim está sendo ótimo, tal, tá dando certo, né? Um exemplo que a gente faz é isso, com relaxamento para ansiedade, para a Silvia está estresse. mencionando yoga e respiração. Yoga, maravilha. Quem pode fazer yoga, né? Maravilha. Eu, é, talvez ela conheça também a questão lógico, da respiração diafragmática. Eu sempre trabalhei com a respiração diafragmática, mas eu vejo muitas pessoas trabalharem com a respiração, sim, mas não a diafragmática, mas não sei se isso vai de cada um, não sei. Mas para mim é a respiração diafragmática que sempre deu certo, né? E a Eliane, nossa neuropsicóloga, que inclusive foi nosso contato. Sim. Eliane, nosso beijo para você, muito obrigada. Beijo, Eliane. Eliane está falando da atenção plena, que outros conhecem como mindfulness. Inclusive, Mindfulness, sim, também, maravilha. Está chegando aqui no Brasil agora, né? uhum, É, muitas pessoas estão fazendo, eu também estou fazendo mindfulness agora, então eu prefiro não comentar muito ainda, enquanto eu não experimentar bem, não tiver certeza, mas eu sei que dá certo, eu sei que é muito bom. uhum. Tem uma amiga que fez em Londres, ela mora em Londres, fez, né, o E curso, são tudo, mas estudos estou incríveis. fazendo agora. Que bom, que bom. Olha lá, ela está falando, explica a respiração diafragmática, sim. A respiração diafragmática é o seguinte, nós inspiramos pelo nariz, inspiramos, enchemos o diafragma de ar e soltamos pela boca. Então, colocando a mão no teu peito e no abdômen, você vai sentir que o abdômen tem que levantar. Essa é a respiração diafragmática. Inspiramos e soltamos.
Inspiramos, soltamos pela boca. Né? É como se fosse encher uma bexiga, essa respiração. Tá Que bom ó, assim? Mais tá, ou menos, né? Porque é, até a pessoa entender e começar a fazer é difícil, mas é isso. É a respiração do bebezinho. O bebezinho, ele nasce e ele faz a respiração diafragmática automático, sim. E, né? e acho que Sim. um recurso muito interessante que a gente tem hoje em dia é nesse sentido, principalmente eu conheço um pouco mais do mindfulness, por isso eu vou falar dele. Sim, A gente tem tá, sim. vários aplicativos para celular, Tem. para técnicas guiadas, Uhum, tem podcast, uhum. então também nas plataformas de podcast você pode baixar. E eu queria contar Sim, um verdade. pouquinho dos efeitos biológicos dessa respiração controlada. Na verdade, o centro do mindfulness também é a respiração, e a gente tem estudos muito interessantes sobre neuroimagem, né? Então, ressonâncias, Neuroimagem. tomografias funcionais, Sim, e veem a imagem do cérebro durante o exercício, como ele aquieta regiões de ansiedade, né? Então, é uma coisa muito interessante. E também diminui níveis na corrente sanguínea de hormônios de estresse, né? Então, é incrível. então, é Então, uma maravilha, né? Uma maravilha. a idealina, que é a nossa espectadora número um, né? Idealina, nosso beijo para você. A gente te adora. Eu e a Moni, a gente cuida dela, né, Idealina? E ela está perguntando se o Respiron Idalina. ajuda, que é o exercício, ah, Como? o Respiron, que é Respiron. a maquininha da fisioterapia, né? Ah, sim. Respiron. Se ajuda? É, a pergunta é essa. Eu não. Eu prefiro não responder. Eu Tá, acho que o fisioterapeuta pode te responder melhor. tá. Eu posso dar uma palavrinha? Então tá bom. Ó, Idealina, o Respiron, ele é sensacional para expansão pulmonar, tá? Mas ele não é utilizado com essa questão da consciência respiratória. Então, quando você faz o Respiron, você joga a tua concentração em ter um desempenho respiratório. A ideia do mindfulness e das respirações controladas não é desempenho, é autocontrole. Então, se você for Autocontrole. fazer essas técnicas, eu sugiro que a gente faça, então, sem esses aparelhos, porque a questão é se você se concentrar, diminuir teus ruídos cerebrais, teus pensamentos, porque a gente vá nesse sentido de controle da respiração, tá bom? E a gente se empolgou, né, Carmen, com o negócio de estresse É, e tal, mas vamos para frente esse negócio aqui. vamos para frente. Então tá bom. Você falou Vamos. de remédio, às vezes a gente está tomando remédio que dá uma atrapalhadinha em memória. Você consegue me mencionar Sim. alguma coisa importante sobre isso? Então, o que que acontece? São feitas avaliações e quando o médico nos traz alguns medicamentos, ou quer dizer, o paciente, né, o familiar, nos mostra alguns medicamentos que o paciente está tomando, nós vamos olhar e na efeitos colaterais, às vezes consta isso, né? Consta que que pode causar algum efeito na memória e tal. E aí, se eu digo assim, quando a pessoa está tomando um medicamento, como por exemplo o Rivotril, né, que é um medicamento forte para depressão, é um dos medicamentos que a literatura mostra que tem efeito colateral, né, Sim, é verdade. para da memória. Então, talvez trocar o medicamento, enfim, aí tem que ser o paciente com o seu médico, né, Perfeito, Carmen. Então, um a deles. dica para rever os medicamentos com o seu médico. Só uma Seu sugestão, médico. nós Não entendi. na nossa Na nossa formação de formação. geriatras, a gente tem, de maneira muito insistente, a gente sempre revisar medicamentos para seus efeitos colaterais, e um deles que a gente obstinadamente olha é exatamente esse efeito de remédios que Esse podem prejudicar efeito. a memória. Então, se você tem alguma dúvida, fala com o seu médico. Se seu médico sugerir que vá num geriatra, vá, que a gente vai revisar isso com carinho, Vá, tá bom? isso. Então tá bom. E eu acho que aí a gente quer entrar num território que é como que a gente estimula a memória, sabe? Então a gente está falando
que estresse atrapalha, remédio atrapalha, o que que ajuda? Parte negativa, né? A gente está falando a parte negativa. Agora, o que que nos ajuda a melhorar nossa memória? Em primeiro lugar, a repetição. Né? Um exemplo muito simples. Você está numa festa e alguém te apresenta uma pessoa. Aí você, oi, muito prazer e tal, e fala o seu nome também. Aí você está conversando com a tua amiga, o teu amigo, a pessoa fala, ai, como chama mesmo aquela pessoa? Ela fala, não sei, não me lembro. Não prestou atenção. Então, o que que a gente faz? Esse daí é um exercício, né, que eu faço e ensino as pessoas a fazerem para não esquecer. Repetir na mesma hora o nome da pessoa. Muito prazer, João. Eu me chamo Carmen. Entendi. Muito prazer, Sumica. Eu me chamo Carmen. Sabe? Assim, repetir. Você repetindo, é mais fácil você gravar. Isso fica na sua memória, inicialmente na sensorial. Né? Você ouviu, são sons, você viu. Memória sensorial é isto, não é? Uhum. Ouviu, viu alguma coisa, mas aquilo passa, você perde essa informação. Ela passa a entrar para a memória de curto prazo quando você começa a repetir. E aí você repete, ela se transforma na memória de longo prazo, você não esquece. Por Olha que quê? A interessante. sensorial é 1 segundo, a memória de curto prazo de 5 a 10 segundos, mas a memória de longo prazo já dias, meses, anos, né? Você guarda mesmo. Que ótimo. Então, podemos começar por aí, penso. Então, que dica Vamos maravilhosa. ver. Já adorei, Carmen. Então, Gostou? tudo que então você quiser gravar, você repetir o quanto antes é melhor, então. E a Sim, Eliane, repetir. está falando que a questão da voz alta, falar em voz alta, Exatamente. Por isso que eu falei. né? Quando você vai se apresentar, você repete o nome da pessoa. Muito prazer, João. Muito prazer, Sumica. Uhum. E nesse Sabe? sentido, Isso vai guardando. tá, e ótimo. E isso, por exemplo, para se apresentar, né? Mas, por exemplo, tem gente que tem compromissos e acaba esquecendo de compromissos. Você tem alguma outra sugestão? Então, hoje em dia, as pessoas estão realmente mais esquecidas com relação a compromissos, né? Antigamente não, você falava, não, eu tenho amanhã, eu tenho uma reunião, sexta-feira eu tenho uma reunião. E ela guardava na memória, tudo bem. Hoje, muitas marcam seus compromissos pelo celular, mas os idosos ainda estão se habituando a usar o celular. Então, eles têm uma facilidade maior realmente de perder o compromisso. Uhum. Né? E nesse... Então, o uso da agenda, o uso de algum aplicativo, alguma coisa que desperte, que chame a atenção para ele tomar o seu medicamento, por exemplo. E nesse sentido, escrever reforça a memória? Sim, no escrever, sim, no escrever ele já está, né, produzindo, ele já está, como que eu posso falar? A hora que ele escreve o compromisso que ele tem, né, como se fosse uma repetição. Uhum. Né? Então, ele pode até na sexta-feira ter o compromisso e não precisar ter usado a agenda. Uhum. Por exemplo, pode acontecer. Mas tudo vai depender do grau que essa pessoa está de esquecimento, né? É. E eu tô lembrando agora de uma, Sim. de uma aula que eu tive há já alguns anos com um dos grandes pesquisadores da área de Alzheimer nos Estados Unidos, que é o Bennett, do Rush Memorial, e ele falou, se fosse dar uma dica, peça para os seus idosos lerem e escreverem. E isso eu até coloquei aqui uns exercícios também para eles fazerem. Tá. Quer falar Algumas então sobre esses dicas. exercícios? Oi? Quer falar então sobre esses exercícios?
Sim, como você falou, né, de dicas e tal, eu Uhum. separei alguma coisa que eu posso estar falando aqui, né, para você. Ótimo, que bom. Tudo bem? Porque Opa. nós trabalhamos as várias memórias, né? Uhum. Como nós falamos, orientação temporal. O que que é orientação temporal? O que que é orientação espacial, por exemplo? Todos os dias, dia, mês e ano. Muitas vezes nós esquecemos o dia. O aposentado geralmente esquece o dia. Uma pessoa com Alzheimer, ela não lembra nunca o dia, né? Mas ela pode lembrar o mês na fase inicial, mas esquece o dia. Já uma pessoa normal, às vezes esquece, ele já está aposentado, ele não tem compromisso, não precisa. Ai, puxa vida, não sei que dia é hoje. Mas ele tem uma estratégia, ele pode olhar na folhinha e ele vai ver que dia ele está, né? Uhum. Então, é isso. Essa daí é um tipo de memória temporal. Uhum. Dia, mês, ano. Então, eu coloquei aqui uma, uma atividade onde ele faça todos os dias, se ele tiver com algum probleminha de memória, que Uhum. dia está, que mês, o que, que ele fez naquele dia, Tá. né? Uma folha Esse de daí papel simples, escrever simplesmente isso. simples, simples, só escrever. Ele pode fazer no final do dia, Tá. né? Hoje, dia tal, pela manhã eu fiz isso, fiz aquilo, fui ao banco, fui ao supermercado, mas para ele mesmo, é um exercício que pode fazer, tá? Então, Tá. aqui, memória autobiográfica ou biográfica também. Responder. Ixi, a conexão acho que tá ficando ruim, mas enquanto. Voltou. Bom, vamos lá. Carmen, só para te avisar que acho que o áudio caiu. Carmen caiu, eu não tô ouvindo ela. Tá, sem som, é isso mesmo. Marisa, você faz uma gentileza, você escreve, por favor, que ela tá sem som, que até eu digitar aqui eu tô com medo de derrubar a chamada. Que eu já fiz isso, inclusive. Então, se você puder escrever. Carmen, Carmen, estamos sem áudio. Estamos sem áudio. Tá? Só tô avisando aqui. Tá, então vamos ver se a gente consegue voltar esse áudio aí. Vamos ver o que acontece. Enquanto ela volta, só resgatando, ela estava falando de fazer um diário sobre o seu dia. Então, aquele nosso diário que a gente fazia quando era criança, eu acho que era. Ou não, né? Não sei. Eu fazia, pelo menos. Mas o diário que a gente fazia quando era criança é bem-vindo para uma preservação de memória. Então, a escrita é importante. É importante. Bom, ela saiu, acho que vai ter que entrar de novo, né? Então, tá. Bom, vamos seguindo aqui sobre o que ela estava falando. Então, deixa eu ver, acho que ela já pediu para entrar de novo. Só uma licencinha, vamos ver. Não, ainda não. Ainda não pediu para entrar de novo. Bom, então vamos seguindo. Enquanto. Pediu. Enquanto a gente vai reconectando, eu vou relembrando. A gente está um pouco falando sobre memória, mas é só para lembrar vocês: sono adequado, tá? Então, dormir bem faz parte do processo de fixação de memória, então é bem importante, tá? Sono Eu regular fiquei, ajuda a gerar. eu fiquei falando, não sabia que tinha saído. Eu fiquei aqui entretendo o pessoal sem você, tá? Oh, desculpa, viu? O que está Tá dizendo acontecendo, pra mim. né? É. Não, imagina, não tem que você pedir desculpa, isso é uma coisa da internet. Mas vamos voltar, eu vou te falar onde a gente parou. Você tinha começado a falar do diário, da escrita, Isso, foi aí que parou. Você pode continuar. sim. O que a gente faz é isso, que a gente dá como dica, né, para ir fazendo, que é um treino mesmo. Quanto mais ler e escrever, melhor, né? Então,
Eu coloquei aqui, escreva os diferentes trabalhos que você teve ao longo de sua vida e que idade tinha em cada um. Ele vai lá atrás, ele vai relembrar, é uma memória, né, que ele vai trazer, que ficou lá atrás. Trabalhei aqui, lá, ficou lá. Então, é bom que ele traga onde que ele trabalhou, como foi, em que ano foi, né? Escrever o nome dos cunhados e cunhadas, escrever o nome de genro, nora, escrever o nome dos netos e data de nascimento de cada um. São, assim, situações que ele pode estar retomando, né? Recordando. Olha Aí, isso. Posso fazer sim, um comentário, Carmen? Hoje sim. mesmo eu estava comentando com uma pessoa muito querida sobre escrever um livro de memórias, não tô, Uhum, mas na verdade, além de você construir uma memória do passado, né, uma memória antiga, isso, eu volto à questão da memória afetiva, né? Você às vezes, exatamente. registrar essas coisas, a maneira de você perpetuar a tua história e contar a tua história para gerações Árvore. futuras, né? Para os seus netos, no meu caso, para os meus Sim, filhos, e eu quero ter neto também, enfim, mas perpetuar isso, né? Então, não é só um exercício, mas se torna algo conectivo e afetivo também, né? sim, com certeza. Essa é uma memória afetiva, né? Muito bom. Aí eu fiz aqui também um exercício para atenção, por exemplo, né? Então são vários para atenção. Isso a gente pode fazer em casa com outras palavras, incluir até os netos, para quem tem neto, é muito gostoso ter esse contato com o neto, né? Com os netos. Então, memorize bem os pares de palavras que eu vou falar, por aproximadamente 2 minutos, e na página, no caso aqui são páginas, né? Seguintes, você terá que escrever a palavra que corresponde a cada par, para ajudar a se lembrar. É útil memorizar os pares de palavras, visualizando a imagem, imaginando-a. Por exemplo, visualize um gato em cima de uma mesa. Quanto mais específica for a imagem que você imaginar, mais fácil será de recordá-la, né? Dá para Então, fazer eu um. leio os pares de palavras e a pessoa dá um tempo para ele elaborar, e depois a gente pega uma das palavras e ele tem que pôr o seu par. Por exemplo, mesa, gato, livro, computador, cachecol, chão, telefone, caneta e outros pares, né? Depois a gente pega uma das palavras, por exemplo, mesa, qual é o par de mesa, né? Tá, uhum. O gato, né? Era o gato. Isso. E acertei. Livro, livro, Computador. isso, Perfeito. cachecol, entende? Então, Tá. isso é bom para a pessoa fazer, né? Tá. Esse daqui é o de atenção. A Aí Marisa, temos a terapeuta ocupacional, já se empolgou. Ela tá sempre empolgada, inclusive, Marisa, ó, sou sua fã. Então, stop, isso bacana, é muito quebra-cabeça, isso mesmo, é. detetive, carta. Então, jogar é um Isso, ato de coloquei aqui também, atenção e né? tal. Ó, que bom. A Isso. Idealina também acertou, ó. Ela também tá atenta. Aqui eu fiz também sobre cálculos, operações matemáticas ou memória de trabalho, né? Você põe números, vários números, e depois pede para eles ordenar os números do menor para o maior. Então ele Tá. vem 19, 63, 30, 17, 97, vem uma linha com Uhum. vários números, e aí ele tem que ordenar do menor para o maior. Tá, Em consultório, a gente dá tempo para eles fazerem, né? tá. Uhum. Dá tempo para eles fazerem. Eu acho muito legal trabalhar no tempo para saber em 5 minutos, o quanto ele consegue fazer. Dependendo do grau, 2 minutos para colocar em ordem. Porque isso é Tá. fácil de fazer, né? A gente às vezes Entende? até pode. Tô aqui elocubrando, então
eu que tenho filhos pequenos também, acho que uma ideia seria pegar esses números, a gente pode recortá-los e colocar espalhados e depois Pode, colocar não sei lá se dá também. para ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você como eu fiz. Ah, olha só. No seu caso não recorta, você só segue o escrito, né? E É, aí eu fiquei mas pensando pode em recortar. recortar, porque a gente exercita a função executiva também, né? Sim, é, E aí fica exatamente, já exatamente. avança no Alguém treino. falou aqui também a questão de stop, mas é a questão da linguagem, digamos assim, Uhum. né? Escreva 20 palavras que comecem com a letra Q, eu coloquei com K, mas pode ser com qualquer letra, se não me engano o stop é 10 palavras com a letra P. Aqui, não, aqui escreva 20 palavras que comecem com a letra K, né? 20 palavras que comecem com M-E, me, né? Fica mais direcionado, Fica né? mais expressivo, né? Uhum. Isso, esse daqui é Que de interessante. linguagem. Tá, E aí eu fiz, acho que esse quadrado que você fala. Sim, ó, tá. Uhum. Olha que legal. Olha que né? maravilha. Aham. Que Tá? ótimo. Você sabe que uma coisa que eu faço semelhante, Carmen, e, Uhum. e aproveita um pouco o tempo de nós mortos de pressa, né? Nós paulistanos tem uma mania de pressa incrível. Sim, Mas quando a gente está no carro, eu e meus filhos, e nas viagens, a gente brinca de fazer isso verbalmente. Então a gente está lá na estrada, sim, cada um tem direito a escolher sua música, mas enquanto isso a gente vai brincando e relembrando o, o alfabeto, né? Então a gente isso. faz uma letra só, ou faz a sequência do alfabeto e tudo mais. E a gente às vezes restringe para alguma categoria. E a categoria mais divertida que a gente fez na última viagem que fizemos esse final de semana, Carmen, foi o Ah, repertório vocabulário de cada um da casa. Então, meu filho do meio, o repertório muito típico dele. ah. Então, a gente fez o abecedário do repertório de vocabulário dele. Eu acho que é muito divertido. Olha só que bacana. É Tá divertido. vendo? Como a gente cria, né? A gente cria, isso é muito bom, né? Sim, Essa criatividade. bacana. Fácil, fácil. Uhum. Ah, ela faz com amigas para brincar, tá vendo? Ah, que legal. E você tem. E vamos em frente, então, que dicas mais você Vamos. preparou pra gente? Eu falei assim que tem então essa questão da memória de curto prazo para ler historinhas, ler uma história curta, né? Alguém lê para a pessoa uma historinha curta e pede para essa pessoa escrever, falar tudo que ela lembra, né? Então essa daí é memória de curto prazo, memória imediata, digamos assim, lê uma história e pede para ela evocar em seguida. E passa-se um tempo, pede para evocar novamente. A Tá, memória tardia. tá joia. Esse é um exercício muito bom também. Aí tem vários, tem praxeagnosia, raciocínio e abstração, recordação, a questão da visualização também. A visualização é muito boa, por exemplo, com aqueles jogos lá. E aí eu coloquei dicas para jogos também, né? Que Uhum. seria diferenças, Sudoku é muito bom, Sudoku é maravilhoso, ajuda muito, faz com que a pessoa preste atenção, né, para não errar, para completar o jogo, Ah, é treino muito atenção. bom. Sim, o E montar um palavras? É tão quebra-cabeça. bom quanto o Sudoku? Desculpa te interromper. Qual? Caça-palavras, porque é o que fazer Caça-palavras. Sudoku e caça-palavras, é o que todo mundo Sim, fala. Uhum. caça-palavras é muito bom também, porque exige também atenção, ela tem que procurar ali, né? Muito Uhum. bom, caça-palavras. É, dama também, o xadrez, que faz a pessoa refletir, pensar, né? Dominó, baralho. Uhum. As pessoas idosas, elas têm vários jogos, né? Tem o 21, tem o jogo de, como chama?
buraco que eles gostam, né? Cacheta que eles gostam. Uhum. Enfim, o baralho é muito bom. É, E é muito bom também esses jogos com crianças, viu? Eles jogarem com as crianças. Muito bom. A leitura que nós já falamos, né, de livros, revistas e jornais, nós falamos sobre isso, que treina a memória de curto e longo prazo, e ao término da leitura, pedir para que o idoso conte sobre o que ele leu. É uma das dicas, além de enriquecer o seu vocabulário. E os desafios diários seria, isso daí é normal, quase todo mundo vê, faz, que é escovar os dentes com a mão direita, ou melhor, com a mão não dominante, eu coloco aqui, pentear os cabelos, mudar o caminho de casa, né? Já comentei também sobre isso. Vai sair pelo portão pela direita, muda o caminho, vem pela esquerda, começa a mudar o trajeto, né? Ir ao mercado com a listinha, mas leva no bolso, faz as compras, tenta decorar, memorizar o que vai comprar, e depois, quando achou que já comprou tudo, pode até olhar a listinha para averiguar se realmente pegou tudo. Ele mesmo vai saber como é que está a memória dele. Puxa, que bom! De tudo aqui da lista, eu só esqueci disso. Oh, maravilha, né? que legal. Entendeu? Tá. Só uma. Estimular para uma nova língua também é bom, cantar, dançar, enfim. A internet está aí, tem bastante curso gratuito, né? Dá para a gente fazer bastante coisa. Eu Tá. acho que é isso, Ah, mais que ou menos, né? Tem bastante coisa, mas eu peguei assim alguma coisa, né, para você. maravilha! E, Carmen, a gente tem 9 minutos até terminar a live e a gente vai arrancar cada gotinha do seu saber, tá bom? Então vamos lá. Oh, meu Deus. É só Vamos. um detalhe que eu queria enfatizar: tem algumas questões assim de exercitar a memória que a gente tem que fazer em segurança. Então, por exemplo, mudar o caminho, quando a gente está falando de paciente que já apresenta alterações de memória, já não é viável, mas todos os outros que não envolvem essa questão de segurança, com certeza devem ser estimulados, né? O que eu falo é para aquelas pessoas que a gente tem, que tem segurança, que não tem problema, é só para exercitar mesmo, né? Sem dúvida. E Tá? aí, ah, a Marisa, a Luciana também é nossa psicóloga, a Luciana Zuzatti, a Uhum. psicóloga clínica, ela está falando sobre atividades que resgatam a história das pessoas, como músicas, fotos, objetos, né? Sim, E a Marisa falou sobre decorar letra de música. Aí a Marisa me pegou. Eu nunca decorei uma letra de música na minha vida. Então, acho que, acho que é uma coisa interessante de se pensar isso. muito, muito interessante, muito interessante. Ver que música que a pessoa gosta. Às vezes ela lembra bem da música, mas ela lembra do refrão, ela não lembra de uma música, da música toda. Então, é bom colocar a música para esse idoso e com a letra, né? Aí ele vai cantando junto. Ele passa até pelo refrão e continua cantando a música. Isso é E a muito bom. beleza da letra das músicas é que elas ou contam alguma dor, ou contam alguma história, ou são poéticas. Então, elas têm um Sim, contexto sim, literário, sim, linguístico, que merece ser decorado e compreendido também, né? Então, acho que tem essa questão sim. artística bonita quando a gente Artística. entra no território da música, né? Que eu acho que é muito bacana. Com certeza. E a música, tanto a música quanto você falou nessa questão artística também, uma pintura, deixar sair dele o que ele gostar. Se a pessoa, tem pessoas que não gostam de pintura, de tinta, mas elas gostam de desenhar, né? Uhum. Então, nós temos que investir naquilo que nós gostamos e que abandonamos lá atrás. Mas para fazer, nós temos que investigar, conhecer, ver se a pessoa gosta de fazer, o que ela gostava de fazer e trazer para o presente, né? Que Isso é ótimo, muito bom. que Isso é maravilha. muito bom também. E você estava falando sobre, você deu uma dica que eu achei super bacana, que a gente faz Sim, sempre essa intenção de memória, que é conversar sobre o que a pessoa leu ou o que a pessoa viu. Então, o ato de conversar com a pessoa, o que você leu? Como é que está esse capítulo de novela? Me conta como é que está a continuação disso.
Me narra os lances do jogo de futebol, que aliás hoje é final de Campeonato Paulista, né? Contra o Palmeiras. Então, se você não viu, amanhã você pede para a pessoa narrar os lances principais, enfim. Então, que bacana isso, né, Carmen? Então, resgatar Sim, com certeza. e voltando, né? Criar laços afetivos, criar Sim. elo com as pessoas e fazer com que exista mais conexão, que é um dos assuntos que a gente recorre muito aqui nas nossas lives sobre Uhum. o afeto e nas relações humanas e na relação com o idoso, né? Isso é Tá, joia? muito bom, maravilha isso. Que ótimo, que ótimo. Bom, olha, a gente está caminhando para os 5 últimos minutos da live Sim, sim, e eu queria deixar esse momento aberto para você, Carmen, para sim. você nos fazer um apanhadão do que você acha crucial e deixar a mensagem final para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer o convite de vocês, viu? A Eliana, né, que nos colocou em contato, agradeço muito a ela. E é assim, eu acho que a nossa memória, ela é única e nós precisamos cuidar muito bem dela em todos os sentidos. O que a gente puder fazer para mantê-la, vamos fazer, não é? Eu acho que todo mundo hoje em dia está, principalmente agora nessa época de pandemia, todo mundo dentro de casa. Parece que não, mas estamos trabalhando muito mais do que fora. Não sei como é que está aí para o pessoal, né? Mas parece que estamos trabalhando muito mais e precisamos cuidar também, porque a nossa memória se cansa um pouco disso tudo, não é verdade? Precisamos olhar, cuidar da família que está em casa, porque a maioria, eu tenho ouvido isso, está se ausentando dentro de casa da família, tomando muito, vendo muito, assistindo muitas filmes até, situações, estão se dedicando a outras coisas também. Né? Então, acho que a gente precisa se voltar um pouquinho também para as questões de casa e se cuidar, cuidar bastante da sua memória. Que ótimo. Então tá bom. Tá Carmen, bom? muito obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência, pelas dicas que a gente preparou. Obrigada. E a gente deseja manter nossas portas abertas para você. E ao momento que que você quiser dar um feedback a gente puder também te consultar sobre algumas coisas que a gente tiver dúvidas, a gente vai estar grata. Sim, com certeza. Fico à Vai. disposição de todos vocês, viu? Então tá bom. Pessoal, muito obrigada a todos. Eu Agradeço a lembro a vocês vocês. todos. Que bom, então tá bom. A Goki Geriatria, então, em nome da Goki Geriatria, eu agradeço a todos que estiveram conosco e eu lembro a vocês que nós somos uma equipe multiprofissional que ama o que faz. Então, Que a gente está à delícia. disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então, uma boa noite Maravilha. e boa final de Campeonato Paulista, né, para quem vai assistir. Com certeza. Tchau, Um tchau. beijo a todos, viu? Uma Boa noite. boa noite, um bom descanso para todos. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.